Olá a todos, sejam bem-vindos a esta terceira e muito especial temporada do Gaia Talks, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e histórias de vida que nos inspiram. Esta será uma temporada totalmente no feminino, onde temos o apoio aconchegante da Rituals Cosmetics. Sejam muito bem-vindos a esta jornada onde a saída é para dentro. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Gaia Talks, a mais uma conversa com a alma, onde sabemos que a saída é para dentro. Hoje trago aqui uma convidada assim, muitíssimo especial, alguém que tem a poesia na alma e que nos toca com a sua verdade e com a sua visão positiva da vida. Sofia Fernandes, eu estou tão feliz de ter aqui. Pessoa querida, obrigada. Mesmo, estou mesmo feliz de ter aqui. Contigo. Acho que és perfeita para esta edição do podcast, porque és das mulheres mais inspiradoras que eu sigo nas minhas redes sociais e vou lá sempre beber daquela fonte de energia boa que tu todos os dias nos trazes. Eu acho que isso é um compromisso. Eu sei que nem todos os dias tu deves estar impecável. Não. Porque somos humanos, não é? Estamos aqui a viver esta experiência que tem tudo, mas eu acho que tens esse compromisso de trazer sempre o lado bom da vida. É um bocado isso, não é? É muito isso, sim. Não estamos sempre bem e isso é importante, mas acho que até nos dias em que estamos menos bem, em que sinto mais vontade, hoje também não estou bem, com certeza há outras pessoas que não estão, e é preciso mostrar, e eu não só acredito isso como pratico isso, mostrar que mesmo nos dias que não estamos bem temos que aparecer e fazer alguma coisa para ficarmos bem. Eu tenho esse compromisso comigo, de não me deixar ficar ali a remoer na tristeza, dar-me tempo, mas o tempo suficiente. E para cima, e procurar sempre estratégias de para cima, para baixo, já a vida nos manda montes de vezes para baixo, portanto temos que fazer alguma coisa, o impulso. Olha, eu não sei qual é que é, ou qual é que tu sentes que é o teu maior dom, porque tu neste momento és imensas coisas, portanto és coach, és speaker, já és blogger há muitos anos, portanto tens um dos blogs mais antigos em Portugal. És autora, dás formação de liderança e cultura organizacional. Qual é que é o teu maior dom? O que está em tudo, o que está presente em tudo o que tu fazes? Olha, a primeira coisa que me vai à cabeça é a palavra otimismo. E eu acho que me define muito conseguir ter tudo em cima da mesa. E mesmo que seja tudo, muitas nuvens, não é? Eu consigo sempre ir à procura daquele pequenino raio de sol que está ali. Ok, então é por ali. E eu acho que isso não permite-me mudar aqui um bocadinho a narrativa do dom, mas eu acho que é mais uma... Não sei se é bem um dom, se é algo que eu percebi que me ajudava, que herdei dos meus pais, que herdei no sentido da educação que eles nos deram, a minha Eles irmã. também eram assim, positivos? Sim, são muito pró-mudança, pró-fazer, pró-acontecer, e sempre foram muito assim. Mudar de casa N vezes, mudar de cidade, mudar de país. Sempre à procura do melhor. Sim, do melhor. De experimentar, do porquê não. Não é? Não é o porquê, porque não, vamos experimentar. E nós, as duas, crescemos muito com esta visão da vida, de não ficarmos apegadas. Acho que isso é outra das coisas que me define muito. Eu não sou nada apegada. Isso é muito bom. A nada, a não ser aos afetos, não é? E ainda assim, não deixo que isso me condicione em relação às minhas escolhas. E, portanto, essa questão, que não sei se é genética, mas é uma questão muito herdada, está muito na minha educação, ver sempre o lado melhor, procurar sempre o lado melhor das coisas, das pessoas, das situações, coisa que cresceu comigo. E depois há uma característica, eu ia dizer que eu tinha, mas que eu tenho, que é, eu sou muito introvertida, e que me fez procurar, hoje sei isto de uma forma consciente, mas sei que fui à procura de uma forma muito inconsciente de ferramentas, de caminhos, de pessoas que me ajudassem, e é mesmo este o verbo, que me ajudassem a superar a minha introversão, porque eu queria muito
ser uma boa comunicadora, como o meu pai sempre foi. Fazer conversa de qualquer coisa, saber muito e poder explicar isso a outras pessoas, levar conhecimento, e eu tinha muita dificuldade em fazê-lo. Hoje sei, porque estudei muito e treinei muito, sobretudo treinei muito, mas sei que uma das competências que me ajuda a chegar às pessoas e a conseguir relacionar-me bem com as pessoas é a habilidade social. Isso tem a ver com a inteligência emocional. Claro. Que lindo o teu exemplo, porque é possível, eu também me considero uma pessoa introvertida e as pessoas acham que não é? Porque, óbvio, eu tenho um lado social que tem que estar sempre presente, nós comunicamos, não é? E damos formação e estamos com as pessoas. Lá. Mas é este exemplo que tu estás a trazer, que também é um bocado o meu, de também é possível que alguém que é tímido, alguém que é introvertido, poder comunicar e poder estar com as pessoas. Sim. É possível. É possível. Eu acredito que o treino, naquilo que nós quisermos de facto ser e fazer, com treino conseguimos. Eu sou prova disso. Alguma vez, se me visses na minha adolescência e na minha infância, eu lembro perfeitamente como é que eu era enquanto criança. Muito... Mesmo... Aqui, eu, depois de ter aprendido melhor a diferença entre a introversão e a timidez, consigo perceber que hoje continuo a ser introvertida, mas já não sou tímida. E quando eu era pequenina, mais pequenina até que o meu filho, Martim tem 11 anos e também é introvertido, inicialmente introvertido, depois é completamente expansivo. Sim. Mas eu tinha muito medo da rejeição social, portanto, do julgamento do outro. E é aquilo que não é que diferencia os tímidos dos introvertidos. Hoje o meu não tenho qualquer receio da validação do outro, porque não procuro isso. Mas quando era pequenina procurava querer que as outras pessoas aprovassem o que eu fazia. Portanto, acho que também há o peso de ser a filha mais velha e de querer fazer tudo certinho. Ser perfeita. Sim, eu procurava a perfeição. Procurava muitas vezes a perfeição. Mas eu olho para ti, é engraçado porque eu olho para ti e tu de facto de certeza que já viveste muitas vidas nesta vida, porque olho para ti e vejo-te mesmo assim como uma mulher de escolhas firmes e era essa a minha pergunta, como é que essa menina que espera a aprovação do outro se transforma na protagonista da sua vida, não é? E deixares de ligar tanto ou completamente àquilo que os outros esperavam de ti. Onde é que cai esse twist? Não sei exatamente quando. Eu acho que é um somatório dessa procura que tenho a certeza que foi muito inconsciente. Portanto, com 14 ou 15 ou 16 anos não se falava de inteligência emocional e, portanto, aquilo que eu fui à procura foi de uma forma muito intuitiva. Eu lembro-me de ser sempre muito focada nos livros e no estudo e de me dedicar muito a isso. E, portanto, tinha muita dificuldade em dizer o que sentia e procurava sempre na escrita a minha forma de comunicar. E, portanto, logo aí há aqui um caminho todo que já está em mim, que já faz parte. E sei que os livros, sobretudo os livros, deram-me essa oportunidade de ver, através dos olhos dos outros, das histórias dos outros, aquilo que eu conseguia fazer em mim, aquilo que eu conseguia transformar em mim. Portanto, o meu primeiro grande professor, além dos meus pais, claro, foram os livros. E a transformação, não é, do passar de tímida para, ok, és introvertida, mas mesmo sendo introvertida podes e consegues, foi dos livros. E depois as ferramentas que fui à procura, mas aí de uma forma já mais consciente, depois da universidade, sim, já... É isto que eu quero fazer, é isto que eu quero ser. Sobretudo é isto que eu quero ser. Exato. Essa coisa que eu sinto muito em ti e na tua escrita, não é? Pelo menos tu encorajas-nos muito a seguir o coração, a seguir essa voz interna, a treinar inclusive esse músculo. Sim. E tu, nas tuas escolhas, tu foste aprendendo a seguir o coração. Sim, aprendendo a seguir o coração e aprender muito mais a estar em silêncio, que é um lugar que eu adoro estar, em profundo silêncio, comigo e com os meus pensamentos, mesmo aqueles dias de pensamentos péssimos e arrumá-los todos. Isso é uma coisa que eu sempre fiz, não?
Eles estão aqui, não vou pôr música mais alta para os silenciar. E sim, essa arrumação permitiu-me ir fazendo as minhas escolhas independentemente das vozes que estão à minha volta. Eu fui fazendo isto, há assim marcos na minha vida que eu consigo, ok, naquela altura eu fiz isto para isto, nesta altura eu fiz isto para isto, independentemente das vozes que estão à minha volta. Continua a ser assim, eu tenho as minhas ideias muito definidas, muito certas, mesmo aquelas que correm mal, e há muitas que correm mal, mas eu quero muito experimentar e vou lá. E é tão importante falarmos disto, dessa coisa que para nós é o erro, para nós, né, dentro da nossa mente, da nossa concepção, que é o erro, mas se calhar, não é, para a vida é simplesmente tu experimentares e encontrares caminhos. Isso mesmo, experimentar, exatamente. E eu adoro quando alguém diz, eu errei tanto. Sim, eu errei muito. Não é? E eu quando olho para trás também no meu caminho, penso, eu errei tanto, porque também quando comecei a trabalhar e a seguir esta voz do coração, não sabia nada, ou quase nada. Ainda não tinha estudado quase nada, mas eu tinha uma vontade muito genuína. Então teve que ser muito através da tentativa e erro. Sim, que é o que acontece nas pessoas que de facto são bem-sucedidas naquilo que definem para si, mesmo que ao longo do caminho vais mudando. Algumas pessoas olham para isso como desistir e muitas vezes, não é? Eu estudei Direito e fiz o meu curso todo e fiz a prova de agregação à ordem e estagiei, ainda exerci, mas não era aquilo que eu queria, era aquilo que o meu pai queria para mim. E eu fiz tudo certinho, está feito. Mas eu sabia que não era aquilo que eu ia fazer. Eu consegui perceber aquilo nas primeiras aulas, nas primeiras orais em que morri e renasci, em que passei mal fisicamente. Aquilo não era para mim, aquela vida não era para mim. E ainda hoje, em algumas decisões que tomo, em algumas escolhas que faço, algumas pessoas que dizem, não, mas o que tu estás a fazer, estás a desistir disto. Ou porque é difícil, ou porque o que quer que seja. Eu não olho para escolher um novo caminho, uma nova opção, como desistir, é mesmo escolher outra coisa. Claro. Eu já não quero esta. Tentei, ou não funcionou, ou já não estou confortável, quero fazer outra coisa. E procuro muito, não só naquilo que eu escrevo, mas acima de tudo no trabalho que eu faço, na formação, no coaching, mostrar isto às pessoas e mostrar através do que eu fiz, não é? Não só do ponto de vista teórico, que às vezes parece que está ali um bocado, isso é a teoria e depois na prática. Não, mas na prática isto é mesmo assim. Eu fiz isto e isto. E costumo contar aqui, não só em relação aos meus pais e às expectativas que eles tinham em relação ao meu futuro como advogada ou como magistrada, na altura até era mais era por aí. Mas mais recentemente com o Pedro, não é? O Pedro veio para a minha vida para me ensinar uma série de coisas, entre elas reforçar aqui a certeza de que há um conjunto de vozes à nossa volta, das pessoas que nos querem bem, não são aqueles que vêm só para, sabes, para mandar abaixo, também estão cá para ensinar alguma coisa. Sem dúvida. Mas as pessoas que estão à nossa volta, o nosso núcleo duro, falei dos meus pais, já vou falar do Pedro, são pessoas que têm as melhores intenções. Portanto, sempre que o Pedro, na altura em que eu trabalhei muitos anos em empresas, não é? Tá, pelo mundo, pelo Brasil, fui para Londres, para a Suíça, trabalhei em empresas espetaculares, multinacionais, aprendi imenso. Mas nessa altura já fazias formação ou estavas a trabalhar noutra área? Fazia formação nessas empresas, Okay. Sempre formação. Minha área base, depois do Direito, não é? Depois estudei uma série de outras coisas, mas estive sempre ligada à formação comportamental. E até ter ido para o Brasil e ter estudado coaching, PNL, isto em 2005. Sim. E depois, quando regressei a Portugal, fui para o Porto, fiz headhunting, depois voltei para Lisboa, voltei para a formação, depois fui para Londres e voltei a estar ligada à formação. A formação esteve sempre na minha vida, de uma pessoa introvertida, não é? Uau, incrível! É mesmo, sai da zona de conforto. É incrível. E quando começo a sentir vontade de ter a minha própria marca de formação, usar a metodologia que eu acredito que é aquela que de facto transforma as pessoas, que chega lá ao coração delas, digo ao Pedro, estou aqui a pensar, em vez de continuar a trabalhar na empresa onde eu estava a trabalhar, a minha última empresa, criar a minha própria marca. Não falava em empresa, sabes? Sim. A minha marca. Sim. E o AS9, que nessa altura já tinha
alguma exposição, uma comunidade muito querida e muito, muito próxima de mim, eu acho que não podia servir aqui, ajudar-me. De rampa, não é? De rampa, não é? Rampa, de sim. divulgação. Porque na realidade o teu blog acompanha o teu caminho desde... Sim, 2006, foi quando eu fui viver para o Brasil, portanto. Então, são muitos anos. São muitos anos. São muitas pessoas ali, muito... É uma comunidade coesa. Sim. E há pessoas que estão desde o início, que eu acho lindo. De vez em quando vem alguém falar de algum episódio, como é que se lembra de estou cá desde o início? Acho tão lindo, tão lindo. Muito querido. Pronto, eu disse isso, dei essa notícia ao Pedro. Mas sabes, quando eu dou alguma notícia, e o Pedro agora sabe isto melhor, é uma coisa que já cá está muito dentro. Já está muito maturada. Já é uma certeza. Eu só não sei como é que vou fazer. Só estás a anunciar que vai Sim, acontecer. é mesmo isso. Eu só estou a anunciar. Foi mesma coisa quando disse, eu vou viver para o Brasil. Mas não há... Eu vou viver para o Brasil. Ok, eu quero fazer isto. E há aqui duas hipóteses. Ou ajudarem-me, ou pronto, não ajudam, está tudo bem. E o Pedro disse, estás completamente louca, porque estás no topo de carreira, não é? Eu adoro estas histórias. É uma posição ótima, tudo impecável. E estávamos numa situação, do ponto de vista económico, difícil no país, na nossa vida. Não estava assim uma situação, ok, agora podemos pensar nisso. Não estava. Depois, mas é agora. Agora é que é o momento. Não sei se isso vai correr bem. E o Pedro e os meus pais e a minha irmã e as minhas amigas e pessoas da área dizem, isto não é o melhor momento para tu arriscares nisto, espera mais um bocadinho. E eu Mas o coração fala mais alto. E Inês, os primeiros tempos foram... a primeira coisa que vem à cabeça é péssimos, mas de facto não houve resultados. Duros. Foram muito duros, foram muito difíceis. E as pessoas que estão à volta dizem, mesmo quando não dizem... Estás a ver. Estás a ver. Não te disse, este não era o momento. Não é que não tenhas competências, não é que... Mas devias ter esperado. Não, eu vou dar mais uma oportunidade. Mantiveste a fé? Mantive a fé. Mantive a fé e tive que fazer. Eu comecei a organizar as formações que hoje faço de uma forma demasiado positiva para aquilo que as pessoas que me procuram, ou para a forma como nós, não é as pessoas, como nós pensamos quando olhamos para um conteúdo de formação, para um programa de formação. Sim. Então o que eu tive que fazer foi revolucionar o conteúdo, revolucionar os títulos, não é? Os nomes dos workshops, para chegar lá. E então foi esse exercício que eu tive que fazer depois. E a partir daí as coisas começaram a correr como correm até hoje. Mas olha, vou um bocadinho mais atrás, porque acredito que esta coisa do tu dares um salto de fé e as coisas não correrem logo de feição, não é? E estar logo tudo lindo e maravilhoso, eu acho que é um ponto super importante para quem nos ouve, não é? E também está nessa, não é? Eu acho que nós estamos constantemente nesta, não quero chamar luta, mas nesta dualidade da mente e do coração. Certo. Não é? O coração, eu sinto que o coração, ou a alma, não é? Como quisermos ver, ele já lá está. E então ele sabe. Ele já sabe. Ele já sabe, porque ele já se projetou para aquela realidade, ele já viu que aquilo vai ser lindo e não há nada a fazer. Portanto, agora é só tipo... humanamente, fisicamente, tens que dar os passos para chegar lá, porque eu já cá estou, estás a ver? Também acredito. E depois a cabeça é aquela coisa do mas isso não faz sentido, mas não é o momento, e depois como é que vai ser, não sabes, não é? Porque, obviamente, porque não sabes mentalmente, a tua mente ainda não está a ver os resultados. É resistente, tem muitos medos. Portanto, eu gostava que explorássemos mais isto, porque eu acho que isto pode ser muito inspirador para quem está nesta dualidade. Que também é preciso perceber que os dias duros, o trabalho tem que acontecer, o trabalho interno, não é? De lidares com as dificuldades em prol do teu sonho, do teu propósito, é uma coisa que faz parte do caminho, não há volta a dar. Sim, essa parte do trabalho interno é muito importante. Precisamente para conseguirmos distinguir, que eu acho que é assim um grande desafio na vida, distinguir aquilo que é determinação da obstinação. Porque houve aqui algumas alturas em que eu pensei, estou a ser obstinada e a obstinada não nos permite ver o óbvio, que está a ser óbvio para os outros, e essa fronteira, essa linha que separa uma coisa da outra pode ser mesmo ali muito, muito fininha, muito difícil de ver. Agora, a questão do trabalho interno,
E fazem-me essa pergunta muitas vezes, não só em relação ao otimismo, à motivação e esta leveza que faz parecer tudo fácil, não é? E que o caminho foi todo muito fácil. É? As pessoas, será que sou eu que estou a induzir as pessoas numa forma simplista de fazer as coisas? Ou é a forma como as pessoas querem ver? Pronto, e então atribuem tudo ao fator sorte, não é? Portanto, isto cá no momento certo, a pessoa certa, o Pedro certo. E não é só, isso é também, mas não é só isso, até porque na altura o Pedro certo foi o Pedro que me fez ter a certeza que não, independentemente das vozes, eu vou seguir. Agora, como é que eu tenho a certeza disto? É esse trabalho interno. É fundamental. Que não é tão visível assim. Eu acho que é importante partilhar o que é que fazemos, quais são as estratégias, o que é que... É isso que eu te ia perguntar, porque assim, quando tu dizes que foi duro, porque provavelmente se calhar desenhavas os workshops e lançavas e se calhar, sei lá, as pessoas não aderiam, foi isso que aconteceu? Foi isso, não se inscreviam, não havia resultado. Resultados é mesmo, ninguém se inscrevia. O que é que eu estou aqui a fazer de errado? É tão importante falarmos disso. Porque tinha na mesma comunidade, as pessoas até faziam perguntas, ou seja, havia o interesse. Ai, não sabia que fazia isto. Olha, gostava de perceber melhor. Mas depois o resultado, que era uma inscrição, levar as pessoas, claro, não acontecia. E era muito E tu aí começas a dar ouvidos àquilo que a mente te diz, não é? Se calhar isto não é para mim, se calhar não é... Devia estar era na empresa, se calhar eles tinham razão, se calhar... E então é nessa altura que a minha... continua a ser uma ferramenta essencial para eu me manter muito ligada de facto àquilo que eu venho cá fazer, que é o silêncio. Que é trabalhar o silêncio. Okay, mas o conforto, ou estar confortável no silêncio, consegue-se através de muitas outras coisas, não é? E eu vinha aqui a refletir muito sobre o que é que eu faço de facto para manter esta certeza, esta fé que eu tenho em mim. No fundo é isto. O que é que eu faço para manter a fé em mim? Mesmo quando o resto do mundo duvida de mim. Ou quando o mundo tenta dizer, isso é só mais uma coisa, é só mais uma. Ou o que tu escreves é uma coisa... Há muito isso todos os dias, pessoas. Há muita gente que diz espetacular e há muita gente que diz isto não é nada espetacular. Para que lado é que tu escolhes olhar? É mais isto. O que é que tu escolhes alimentar? Pronto. E então há coisas que são um bocadinho mais... Não lhe gosto de chamar esotéricas, mas há algum esoterismo nas coisas que eu faço. Mas são mais espirituais, mais de conexão com a minha fé, que é uma fé religiosa, que é uma fé em Deus. Eu sou cristã e, portanto, acredito sempre que se alguma coisa não for boa para mim, eu vou perceber. Eu acredito muito nisto. Mesmo em relação às coisas menos boas que me aconteceram, mas não houve nada menos bom que me tivesse acontecido. Eu não tenho nenhuma história triste para contar, eu não tenho nenhuma história, costumo chamar uma história desgraçada, não tenho isso. E, portanto... Aquilo que eu faço para trabalhar este otimismo e esta fé são coisas que estão ao alcance de todas as outras pessoas. Eu não tive que passar por uma situação difícil, dura, como conheço histórias de pessoas que tiveram que passar, não é? Para dar valor à vida, para dar valor ao que eu estou a fazer, para me valorizar, para manter a minha fé. Portanto, quando nós não temos esse que nos tiram completamente do chão, o que é que fazemos? Exato. Porque há aqueles que tiram completamente do chão, eles conseguem explicar o que é que sentiram. Não sei. Felizmente, não sei. Então nessa altura que estavas a viver um momento em que estavas a lidar com frustração, com essa dureza das coisas não estarem logo ali a dar resultados. Sim, e não é só frustração, não há resultados, não há dinheiro, é coisas práticas. Coisas práticas. Eu tenho uma família, tenho um filho e o ordenado do Pedro não chega para pagar isto tudo, portanto. E então eu funciono muito bem sob pressão, é quando funciono melhor. Por exemplo, com os livros, não é? E a minha editora conhece isto muito bem em mim, ela dá-me um prazo e ela sabe que aquele limite do prazo é quando eu tenho as melhores ideias e funciona bem sob pressão. Somos parecidas. Funciona comigo e, portanto, quando as coisas estão a correr menos bem, é como se recebesse assim um choque qualquer. Tu agora tens que te alinhar. Agora tu tens que fazer isto. Tu tens que te salvar, agora tem que ser. E acontece sempre alguma coisa. Mas não acontece uma coisa fruto de um milagre. Ou melhor, eu faço acontecer os meus próprios milagres. Eu vou à procura de... O que é que aconteceu nesta situação? E eu estava a ler, há uns dias, estava a ler um livro que gosto muito, que é um livro sobre otimismo.
de um escritor espanhol, um psiquiatra espanhol, que dizia que nas suas investigações sobre o otimismo, a esperança, a forma como as pessoas se reerguem depois de situações muito duras e muito difíceis, em que ele explicava que as pessoas conseguem viver não sei quantos dias sem água, não sei quantos dias sem alimento, não sei quantos dias sem ar, mas pouquíssimos segundos sem esperança. Então, eu quando li aquilo imediatamente me transportou para os marcos da minha vida os mais difíceis, em que aquilo que de facto me alimentou foi a esperança no futuro. Ok? E o que é que eu fui fazendo para manter esta esperança no futuro? Como é que trabalho a resiliência? Então eu lembro-me sempre das alturas mais difíceis e que forças é que eu fui resgatar. Há uma ferramenta que é para mim muito importante, que tem a ver com as memórias positivas. E eu tenho memórias muito positivas de duas pessoas que foram fundamentais na minha vida. A minha avó materna e a minha avó paterna. E os ensinamentos delas, coisas muito simples, mesmo. Sabedoria. Sim, coisas tão simples. São o fermento que eu sou feita. E são a tua âncora, sim, para esses momentos. E sim, sempre que eu me sinto um bocado mais desnorteada, ok, o que é possível fazer? E uma ensinou-me muito, ou reforçou muito em mim o sentido da esperança, como é que alimentamos a esperança, e vou explicar como é que faço, e a outra o sentido do trabalho. E as duas coisas juntas, ou seja, não há uma coisa sem outra. Eu posso ter muita esperança no futuro, que se eu não fizer absolutamente nada para esse futuro, não é? É esperar pelo nada, não é? Porque é um bocadinho isso. E então eu procuro sempre ir buscar as ferramentas que aprendi ao longo destes muitos anos de percurso académico e profissional, as coisas que de uma forma repetida me fazem voltar àquele lugar de esperança. E são os hábitos que eu tenho todos os dias. As rotinas. As rotinas. Que são sagradas. Acordar cedo. Eu conheço-me, eu preciso daquele silêncio da manhã. Ou ler um livro que é especial, marcar aquele livro, ler, reler, sublinhar, passar a outra pessoa. Alimentar-me bem. O meu pequeno almoço é fundamental. Eu adoro as tuas mesas, as tuas fotografias daquelas mesas. Eu vejo assim, bem, esta mulher, ela está ali a preparar da sua manhã. Eu percebi logo nas tuas fotos que aquilo é um ritual de conexão. Não é uma coisa tipo, vou fazer porque tem que ser. Não. Vou fazer para mim, sabes? Nem para vou fazer para a minha foto. Exato. Aquilo é para mim. É para ti. E o que eu faço, eu fotografo e partilho. Calha que podem inspirar outras pessoas. Há uns dias, poucos dias, eu estava a ouvir o Pedro, estava a mostrar uma música ao Martim e ao Rodrigo, a música que ganhou o festival este ano, a Saudade. Sim. E o Pedro disse uma frase e aquilo ficou comigo, que é, estas são as minhas músicas, não é? Temos um gosto musical diferente e aquelas são as minhas músicas. E então eu tenho este ritual, acordo mais cedo que todos, ponho música, baixinho ali, mas o suficiente para eles ouvirem cada um no seu quarto, não é? Exato. E depois o que vai despertando a casa é as minhas músicas, o cheiro do café e o cheiro das torradas, que é aquele ritual. E essas são as memórias que vão ficar para sempre. E isto foi verbalizado pelo Pedro, ou seja, ok, está lá, fica com ele, fica com o Martim, e aquilo define-me. Sim. Aquele ritual define-me. E uma coisa tão bonita que é, esses rituais, agora se calhar as pessoas estavam à espera de ouvir uma cena, tipo, não, ela vai aqui explicar uma técnica, uma coisa muito rebuscada, toda uma coisa avançada, são as coisas mais simples. Sim. Às vezes é só fazermos esta pergunta, o que é que te conecta? Sim. O que é que te conecta? Tipo, o que é que te eleva? Sim. Eu sei que há pequenas coisas que eu faço no meu pequeno almoço que me transportam para a minha infância e eu continuo a mantê-las. Há livros que eu leio que me lembram as coisas que o meu pai me ensinou, que eu via na minha mãe, a força do trabalho, o valor do trabalho, do servir o outro, com amor, com alegria, com vontade, o compromisso, não é? Honrar os compromissos. E depois há outras coisas, porque esta é uma parte mais, um lado mais emocional, que vem das minhas vivências, das minhas experiências, dos meus professores. Também meditas, não é? Também fazes yoga. Mas depois eu com o yoga tenho uma relação intermitente, porque tenho muito pouca flexibilidade e há momentos em que me gera muita frustração.
E o que eu faço, eu não luto contra. Eu gosto muito da metáfora do rio. Não luto contra os obstáculos. Portanto, aceito. Esta não é uma fase, fazemos outra coisa. Ok. A meditação, eu abordo a meditação nas minhas formações. Não sei se te acontece com as pessoas mais resistentes. Quando não experimentamos, não é? Sim. As pessoas reviram os olhos em relação à palavra meditação. Porque acham que aquilo é uma coisa que temos que estar ali, irtos, ali num processo super rígido. E não temos todos o mesmo grau de disciplina, é um bocadinho de disciplina, porque obriga-nos aqui a alguma disciplina. Eu gosto muito de disciplina, de coisas que me obrigam a repetir. Lá está, o treino, a repetição é o que te faz chegar à excelência, seja isso o que for para cada um. E eu falo da meditação no sentido, eu tive que experimentar diferentes métodos, diferentes professores, diferentes aulas, diferentes músicas para chegar ao meu. E começo com meditações muito simples. Nas alturas que estou mais agitada é quando preciso mais da meditação. E gosto de fazê-lo enquanto estou a fazer coisas. Não preciso de estar parada. Isto no sentido de pessoas... Que é um grande mito, não é? Pois, nós não que a meditação é uma coisa que temos que estar ali, esvaziar a mente. Há muita gente que me diz isto da mente. Mas eu não consigo esvaziar a mente. Mas desde quando é que isso é suposto? Nem é possível. Nós pensamos em milhares de coisas ao mesmo tempo. Não é possível. Claro. O possível é estarmos focadas. Este copo é o meu elemento de meditação e a água que está aqui dentro e eu vou-me focar em tudo, em todos os detalhes. E sempre que a minha mente for pensar o que é que eu vou fazer a seguir, eu trago novamente para o copo com água. Mas tu podes meditar, olha, a preparar uma refeição. Faço. Podes meditar a ouvir música ou a dançar uma música. A tomar banho, que é um dos meus... dos teus rituais preferidos para meditar. A ideia da água, o que limpa, o que... Sim. É onde tenho as melhores ideias. É onde chamo sempre Pedro, lembra-me não sei o quê. Somos iguais. Água. É no banho, a água corrente. Eu até já fui pesquisar. Eu fui pesquisar sobre isso da água, porque eu comecei a pensar assim, isto de certeza que há aqui uma ligação. E sabes que eu encontrei informação sobre isso? Então? Ou seja, mas uma informação espiritual sobre isto, que é a água é um condutor de energia. É um condutor de energia. Então, os antigos gravavam. Sabes aquela experiência do Masaru Emoto, do japonês que falava para a água? Sim, falava. Então, isso já é uma coisa ainda mais ancestral, que muitas civilizações antigas gravavam informação que não era escrita, era gravada na água, porque a água depois... faziam rituais, isto é uma coisa linda, faziam rituais em que, imagina, eu gravava aqui um rezo, uma intenção, ok? Toda a gente fazia, isto é uma cerimónia antiquíssima, que ainda que voltou-se a fazer, e depois todas as pessoas tomavam aquela água para receberem todas aquelas intenções e toda aquela informação. Portanto, eu cheguei à conclusão que se calhar isso acontece-nos porque a água é realmente um condutor. As ideias escorrem melhor, a informação chega, canalizamos, não é? Mas é mesmo ali, um monte de vezes, Pedro, lembrei-me não sei o que, escreve aí isto, ou grava, ou... Então, olha, faz todo sentido. Faz sentido. Faz todo sentido. E é engraçado que, ainda há uns dias estava a fazer esse jogo com o Martim, aquele jogo de pergunta-resposta rápida, apesar do meu signo, eu sou Sagitário, eu sei o signo de fogo, a primeira coisa que me vai à cabeça quando tenho que escolher um elemento é a água. Mas é preciso, talvez, e também acho que não é nenhuma coincidência, não é? E o signo do Pedro é um signo de água, é peixes, estás a ver? Estes complementos, não é? Sim. Muita agitação. E é onde eu me sinto mais tranquila. É o que água. tu precisas, é o teu que eu complemento. preciso, exatamente, água. E pronto, e voltando aqui à questão das estratégias, das ferramentas, mas há outras coisas, estas são as coisas que eu, do lado mais emocional, não é? Os rituais, o cuidar de mim é muito importante. Cuido dos outros, cuido de mim. Mas depois há as outras estratégias que fui aprendendo com a inteligência emocional, com o coaching, com o PNL, com a gestão do tempo. E há pequenas coisas que, de facto, eu hoje sinto-as, estão muito dentro de mim, na organização, fazem todo o sentido. Sempre que eu me sinto mais, tenho 1000 coisas, estou perdida, eu volto aos ensinamentos da gestão de tempo, que é uma das ciências que eu mais admiro, porque de facto faz a diferença nos dias. Ok, por onde é que vamos começar? Não é? Um método simples, o Keep It Short and Simple funciona. Listas.
ok? E depois eu aprendi umas listas realistas. Listas realistas, não é? Mas começo sempre, quando estou em muita coisa na cabeça, eu aprendi a fiz uma formação de GTD, Getting Things Done, com David Allen, e ele diz que quando nós temos muita coisa dentro da cabeça, devemos tirar tudo para aquilo que eles chamam o tabuleiro, não é? Que é a fase do recolher. E tu listas tudo sem ordem. Porque a nossa ideia é que tem que ter uma ordem. Não, lista tudo sem ordem. Tudo, desde consultas, telefonemas, listas de supermercado, coisas de trabalho, coisas pessoais, tudo que está dentro da tua cabeça. Depois a segunda fase, então aí organizas. Mas se tiveres sabes que existe uma ferramenta, o teu tabuleiro, a folha em branco, pões lá tudo sem ordem e depois começas então a fazer as bolinhas e as caixinhas. Isso dá-te uma sensação palpável de controle. Okay, está aqui dentro, mas eu consigo visualizar e consigo arrumar. Já não é só um saco cheio, não é? E isto são ferramentas, isto já não é só uma coisa que eu acredito. Não, isto é ciência. Só que há algumas situações em que, na formação não, as pessoas estão lá e estão com propósito e querem fazer isto e querem aprender. Mas no meu dia-a-dia há algumas perguntas, mas como é que tu fazes? Como é que te organizas? Faço muitas coisas, tenho muitas coisas diferentes. E eu explico, começo por fazer isto, explico o que aprendi. Só isso, isto não é só pessoas, isto é tudo. Isto é organização e nós precisamos disto. Porque nós precisamos, quando nos sentimos muito estressados, não é? Muito assoberbados, aquilo que nos ajuda a acalmar, para além da respiração, não é? Que está ao alcance de todos, não é? Esquecemos disso, é a organização. Que é quando nós, com muita coisa, sentes que perdes o controle, mas tu puseste tudo escrito e começares a arrumar e depois atribuis uma ordem, estás novamente no controle, nas rédeas da tua vida. Eu acho isto extraordinário. Eu vou adorar fazer um workshop contigo. Sabes porquê? Porque eu olho para ti e tu... porque eu, às vezes, isto é o meu preconceito, não é? O coaching e esta coisa dos resultados, e imagino sempre uma coisa super formal. Sabes, assim, muito super estruturada e não sei o quê. Eu acredito que tu leves a estrutura toda, mas a forma como tu passas é tão simples. Isso. É a forma. Sabes? Essa foi a forma que, em 2011, eu disse ao Pedro, esta é a forma que eu quero, porque existe esse formalismo na formação comportamental. E bem, claro. Há um guião, há um programa, contra. Tu sabes o que é que tens que fazer das 10 às 10h15, das 10h15, e não podes sair dali. E eu sou muito grata por tudo o que aprendi nas empresas incríveis onde estive, super formais, e é isto que funciona e, portanto, o formador deve fazer isto. Só que eu queria levar, além daquilo que é a ciência, eu queria levar o lado humano, porque nós não somos todos iguais. E a alma, não é? Tu, Inês, vais apreender isto, não é? E absorver isto de uma forma... E o Pedro de outra, e a Carolina de outra, e o António de outra. E então, nós precisamos, nós formadores, nós os condutores, não é? Precisamos de... Tens que sentir o barco, não é? Sim, tem que haver aqui agilidade emocional do formador. E aquilo que se espera na formação é que a agilidade esteja no outro só. Não em quem transmite, mas em quem está a ouvir. Mas é uma dança. É uma dança. E, portanto, as minhas formações, para já não uso PowerPoints, que é uma coisa que faz as pessoas perderem, para mim, fazem perder o foco. Não uso. Portanto, todo o meu guião está na minha cabeça. E usas a escrita? E uso a escrita. E uso os exercícios. Claro. E uso os trabalhos de casa. E uso o follow-up. E uso as ferramentas da mentoria. E isso sim, para já as pessoas entusiasmam as pessoas que não é só formação. Claro, é desenvolvimento pessoal. É sobre elas. É sobre elas. É sobre elas. Não é e só no fundo é sempre. É sempre, não é só sobre os resultados delas, é sobre elas, é o coração delas. E isso, felizmente, e aqui com muita ajuda, com muito apoio do Pedro, porque quando nós temos muitas ideias precisamos de muita estrutura, sob pena de tens muitas ideias, mas depois não as executas, não é? Porque são muitas. E o Pedro é a pessoa que vem dar estrutura a isto tudo. A vida é sábia. Sabe, a vida é sábia. Sabe o que é que tem que fazer. Mesmo. É mesmo, era o que tu precisavas. É a estrutura. E a forma de chegar, eu acredito que consigo chegar com alguma facilidade pela minha escrita às pessoas, porque é desconstruído, porque é a forma como eu penso e como eu sinto. Mas chegar a uma empresa
em que existe ali aquele... Apesar de eu ter sido toda a minha vida, Claro. são 20 anos a trabalhar num ambiente corporativo, mas é preciso estruturar isto de uma forma diferente, porque as empresas estão focadas nos resultados. Claro. É um negócio. Claro. E o Pedro tem esse lado mais numérico, mais racional. Então é assim uma mistura boa. Perfeito. Não é? Emoção e razão. Olha, e antes de irmos assim encerrando o nosso ciclo, há uma pergunta que eu tenho mesmo que te fazer, porque eu quando vejo a tua escrita e quando vejo as mensagens penso, imagino, esta mulher canaliza aqui algo, é uma conexão à fonte. Tu falas muito direto ao coração. E esta é a minha pergunta, de onde é que vem? Como é que é o processo em ti em que tu recebes essas inspirações para aqueles textos e aquelas frases curtas, mas tão, tão poderosas, que tocam tão profundamente, que vêm com tanta verdade? Olha, gostava muito de fazer assim agora aqui, mas não seria eu. Porque eu sinto mesmo essa tua veia de instrumento, de canal. Sinto ali. Bonito ouvir isso, acho mesmo muito bonito. Acredito muito nisso, mas não é mais, é aí. Acredito nessa imagem, nessa ideia, de canal, e conecto muitas vezes com Deus e, portanto, está muito da minha fé ali, de certeza, mas o meu lado mais racional procura, não sei explicar isto muito bem, mas procura olhar para as coisas de uma forma mais racional, ou seja, sempre que a pergunta é, mas de que forma é que todos os dias, porque eu escrevo todos os dias. Mesmo, escreves todos os dias? Todos os dias, mas de uma forma muito... Não me sento em silêncio para escrever. Muito raramente me sento em silêncio para escrever. Não é nunca, mas é muito raramente. Portanto, é no meio de alguma coisa, espera aí. Ok. Estamos no carro, agora a caminho daqui. Espera aí, vou tomar aqui uma nota que eu depois quero desenvolver isto. Alguma coisa que surja, ou porque vou ouvir a rádio comercial, ou porque... é no acontecer da vida, é no desenrolar do teu dia. É. E é sobretudo, e estamos a conversar e ideias, eu vou falar sobre isto. E é sobretudo em relação sobretudo muito, não é em relação, é muito daquilo que está à minha volta. Portanto, nem tudo o que eu escrevo é sobre mim. Apesar de muito do que está ali, ou de quase tudo, eu me revejo no que está ali, não é? Mas eu não vivi tudo o que está ali. E, portanto, há muito do que está ali das pessoas que estão à minha volta. Todos os dias tenho muitas pessoas diferentes à minha volta. No meu trabalho, nas empresas, no coaching, na minha vida pessoal. Estás sempre a receber também inspiração de tudo que te rodeia. São os inputs das pessoas. Passei por isto, fiz aquilo, aconteceu-me isto. Nas mensagens que partilham comigo. Como é que o meu livro fez isto, ou como é que... É tanta generosidade à minha volta, abundância, não é? Que... Tu vais-te conectando. Sim, portanto, com eu não aquelas tenho chaves e... Eu não procuro nada. Okay. Não procuro nada. Está tudo mesmo à minha volta. E o que eu faço é um exercício de depurar, organizar, depurar e devolver. E devolver. E, portanto, está ali. Lindo. Chega sempre a alguém. Que bom que é. Que bom que é. Olha, então, vamos aqui ao nosso jogo das perguntas. Qual é que é o ritual? Se calhar já falaste disto. Qual é o ritual que tu nunca dispensas? Acordar cedo. Acordar mais cedo que os outros todos na minha casa. Mais cedo que eles. Costumas tirar tempo para ti, para te conectares, para escutares a tua alma todos os dias? Costumo, não sei se eu faço de uma forma assim consciente, mas tenho sempre um bocadinho de tempo para mim. Seja no início do dia, quase sempre no início do dia. Que é o momento de alongar, pensar, refletir, agradecer, preparar o pequeno almoço. Eu preparo sempre o pequeno almoço, por mais corrido que seja o dia. Esse é um tempo para mim. Ler um bocadinho à noite, mimos com o meu filho à noite, antes de adormecer, conversar com o Pedro enquanto estamos no sofá, conversar nos trajetos, sim, esse tempo... E o que é que mais te liga à tua essência? Quando tu precisas te conectar com a tua essência, o que é que mais te liga? De rezar.
faço muitas orações e tenho a certeza que são imperceptíveis para as pessoas que estão à minha volta, mas eu rezo muitas vezes. Ontem estava a trocar umas mensagens com um rapaz que foi meu aluno num curso que estou a dar no ISEC, de Mindset para a Felicidade, e ele teve uma perda e enquanto estava a falar com ele, estava a rezar. E quando terminei de falar com ele, continuei a rezar. Eu acho que esse processo em que eu não vou muitas vezes à igreja, eu não assisto a muitas missas, já o fiz, houve um período da minha vida em que tive muita necessidade de ir lá todos os dias. Uau! Todos os dias. Brutal. Eu fui à mesma igreja onde fui batizada, todos os dias. Foi um período da minha vida que se me perguntaram, mas porquê? Não sei explicar bem, porque não é assim uma razão que, olha, por isto, estava a acontecer isto. Não sei, mas fui. E sei que ia lá sem haver missa, ia lá no final do dia, às 7 horas, que havia uma missa que eu gostava muito, de um padre que eu gostava muito, que tinha um coro de 5 jovens, e eu até hoje sei aquelas músicas que eles cantavam do início ao fim, eu sei aquelas músicas, e muitas vezes há uma daquelas músicas, que não vou conseguir cantar se não choro, porque choro sempre, mas é uma música que nos momentos mais aflitivos, sabes, naqueles momentos de aflição, está lá como está âncora. lá. Aparece imediatamente na minha cabeça, que fala muito de pedir ao universo, no meu caso a Deus, que tenha piedade de nós, sabes? Que nos ajude nas coisas que nós não sabemos, que não conseguimos, que não podemos, que está difícil levar. Sim, eu canto isso muitas vezes cá dentro. Tão bonito. 2 pessoas que te inspiram. Ai, meu Deus, só 2. Só 2. É uma pergunta difícil esta. É uma pergunta muito difícil. Porque na minha cabeça aparecem assim várias, não é? Já falei das minhas avós. Sim, as primeiras que te aparecem. A primeira que me apareceu foi o meu querido e maravilhoso marido. Mas a segunda que me apareceu foi o meu pai. Mas tenho as minhas avós, que são 2 referências fundamentais na pessoa que eu sou. E tenho o meu farol de alegria, que é o meu filho. Incrível filho. Eu gostava muito de ter sido mãe, e é mesmo ter sido. Porque não vai acontecer, ter sido mãe de 3 filhos. 3 filhos. E eu tenho um filho. E é um farol de alegria na minha vida. É mesmo, quando está mesmo, parece que está tudo. E ele vem sempre a cantar, ele vem sempre com histórias, ele vem sempre a falar, ele tem sempre 1000 coisas. Coisa boa. Sim, coisa mesmo muito boa. Coisa boa esta conversa. Tão bom. Olha, Sofia, obrigada. Obrigada mesmo. eu. És tão bonita. Querida. E és tão... sabes? És assim... É engraçado, tu és fogo, mas eu vejo-te mesmo isso. Eu vejo-te assim mesmo como aquelas ondas. Sou fogo, mas tenho um acidente de aquário, que eu acho que equilibra muito aqui. Já fui saber estas coisas todas. Boa. Olha, eu trouxe-te um presente Rituals. E eu senti que era este, porque é assim que eu te vejo. Aqui o The Ritual of Karma faz-me sempre lembrar o mar, a praia, o cheirinho do verão. E eu sei que tu és muito ligada também à praia, a esse cenário, à natureza. Então, olha... Que alegria. Obrigada. Trouxe-te assim para ti, este miminho. Adoro Rituals. E amei esta conversa, amei esta troca. Obrigada. És assim... És uma pessoa mesmo bonita, um coração mesmo grandioso. Obrigada. Obrigada eu. Foi muito bom. Obrigada. Adorei falar contigo. E estás com a minha cor preferida. Eu hoje quis ir assim, alegre. Sol. Obrigada. Obrigada, minha querida. Obrigada também a vocês aí desse lado. Espero que se tenham deixado levar nesta onda boa que é a Sofia. E voltamos no próximo episódio, com certeza com mais uma mulher muito, muito inspiradora. Até já.